filtro de linha agora já está sendo uma bênção, né? Não deixa queimar os aparelhos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, irmãos. Irmãos, se faltar energia, na hora que faltar, nós vamos ter que parar, né, irmãos? Se faltar energia. Mas se não faltar, nós vamos até o final. A bênção que será lançada no Monte Gerizim. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Deuteronômio é o livro que Moisés escreveu, o Pentateuco, capítulo 28, do versículo 1 a 14. Amém? E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os outros deuses, para os servires. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nesta noite, ela possa, Senhor Deus, falar poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, nos exortar e nos ensinar a Tua palavra, e que possamos a cada dia, Pai, ser melhores crentes. Que a cada dia, Senhor Deus, possamos viver uma vida em obediência à Tua palavra e uma vida em santidade. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a obediência a Deus, a chave de toda a bênção. O irmão quer ser abençoado, e o irmão quer ser também uma bênção. Obedeça a Deus e obedeça a palavra de Deus. Irmãos, no versículo 28, capítulo 28, versículo 1 ao 14, esse Pentateuco foi escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés ele escreve as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim.
E o Moisés manda o povo escolher. No capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26, as maldições que serão lançadas do monte Ebal. E o povo de Israel ele tinha que escolher ou bênção ou maldição. Ou viver uma vida debaixo das mãos poderosas de Deus, sendo abençoado por Deus, ou se o povo fosse desobediente a Deus, eles receberiam o que? Punição e maldição. E o Senhor Deus também nos manda escolher, nesta noite, bênção ou maldição. Eu creio que todos nós vamos escolher bênção para as nossas vidas. Todo homem, ele quer bênção para a sua vida, bênção para a sua família. O homem, ele quer ser próspero no campo, lá no sítio. O homem também, ele quer ser próspero na cidade. E o Senhor Deus, ele fala sobre bênção e maldição. E manda o povo escolher. No passado, Moisés, ele mandou o povo de Israel escolher ou bênção ou maldição. E hoje o Senhor Deus também ele nos manda escolher ou bênção ou maldição. O livre-arbítrio, Deus deu o direito do homem a escolher. Livre-arbítrio. O homem ele escolhe ir para o céu ou ser condenado. O homem ele escolhe aceitar Jesus em seu coração, crer no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, aceitamos Jesus em nosso coração, o nosso nome é escrito no livro da vida. É escrito em um livro que está nos céus, e um dia este livro, Jesus, ele vai abrir este livro, o livro da vida, e os nomes que estiverem escritos ali herdarão as mansões celestiais e morarão no céu eternamente. E Deus ele manda escolher bênção ou maldição nesta noite. Eu creio que nesta noite, meu irmão, você que veio aqui nesta noite adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor, você já escolheu bênção para a sua vida. Já recebeu Jesus em seu coração. Já recebeu Jesus em seu coração. Aceitou Jesus. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre alguns personagens da Bíblia que escolheu bênção para a sua vida. Muitos homens de Deus que escolheram bênção. E o futuro deles. E a vida dele foi uma vida abençoada por Deus. E eles viveram uma vida aqui na terra, eles foram prósperos, foram abençoados. Não somente esses homens que nós vamos estudar sobre eles nesta noite, mas toda a sua família foi abençoada por Deus, porque ele escolheu bênção, ele escolheu servir ao Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué mandou o povo escolher. O povo tinha que escolher Deus e ser abençoado, ou se o povo não escolhesse Deus, ele seria amaldiçoado. E Josué mandou o povo escolher, ele disse: eu e a minha casa, já escolhemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos de hoje em diante servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nesta noite, irmãos, o texto ele é um texto muito rico. E nesta noite, esse texto, Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações esta noite. E este texto, irmãos, quando eu li ele e estudei este texto, Deus falou poderosamente no meu coração. Esse texto é um texto abençoado, do versículo 12 ao versículo 14. Olha como que o Senhor Deus ele diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra da sua mão. Emprestarás a muita gente,
porém tu não tomarás emprestados. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e tu estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os outros deuses, para os servires. Olha, veja o que o Senhor Deus ele diz, irmãos, que Ele abrirá o seu bom tesouro. Ele abrirá o seu bom tesouro do céu. Ele abrirá para o servo fiel, o servo que escolheu bênção, o servo que escolheu obedecer ao Senhor. E o Senhor Deus, Ele diz que nós vamos estar, não por cauda. O servo fiel, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado, a sua descendência será abençoada. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre alguns personagens da Bíblia que foram bênção, porque escolheram servir o Senhor Deus, porque escolheram adorar o Senhor Deus, porque escolheram viver uma vida em obediência. O primeiro personagem da Bíblia é Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, irmãos, ele vivia na terra de Uz dos caldeus, a Caldeia. E o Senhor Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, irmãos, ele creu na promessa de Deus. E ele deixou a terra de Uz dos caldeus, deixou todos os seus familiares, e ele foi para a terra de Uz dos caldeus. Abraão, Sarai, sua mulher, que depois ela passou a se chamar Sara, e Abrão, ele se chamava Abrão, e depois ele passou a se chamar Abraão, e saiu da terra dos caldeus. Ele, a sua esposa, seu sobrinho Ló, e saiu com toda ali o seu gado. E ele tinha já ali algumas pessoas que eram aquelas pessoas que acompanhavam Abraão, que eram os seus funcionários, os seus, podemos dizer, funcionários do sua... Abraão, ele tinha muita gente que era funcionário dele. Ele não saiu com seus parentes, mas saiu ele, Sara, Ló, e com os seus animais, seu gado, sua ovelha, e com alguns funcionários. E ele foi para a terra que ele não conhecia, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, irmãos. Era uma terra boa, a terra de Canaã. E Abraão, ele saiu em obediência à promessa do Senhor. Meu irmão, se o Senhor Deus, Ele te chama, ouve a voz do Senhor Deus e obedeça a voz do Senhor Deus. Se Ele te chamar para você pregar o Evangelho, se Ele te chamar para você sair da sua casa e pregar o Evangelho em alguma cidade, ou pregar o Evangelho para alguém aqui em Itaperuna, se o Senhor Deus te mandar, te enviar, obedeça a voz do Senhor, obedeça ao Senhor Deus. Abraão, ele saiu da Caldeia, e ele foi para a terra prometida. E Abraão, Deus fez dele uma grande nação, porque ele creu na promessa, ele foi obediente ao Senhor. Irmãos, a chave da nossa vitória, obediência a Deus, é a chave de toda a bênção, e podemos dizer que é a chave da nossa vitória. Quer receber bênçãos de Deus, seja obediente a Deus. Quer ser uma bênção, seja obediente a Deus. Você quer ter uma vida, e quer ter uma vida, de um homem que venha a ser usado poderosamente por Deus. Você quer ser usado na pregação. Quando você pregar, Deus ele te usar para a vida se converter ao Evangelho. Você quer orar e Deus te usar na hora da oração e curar os enfermos. Seja obediente a Deus e viva uma vida
consagrada ao nosso Deus. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor Deus está em procura desses verdadeiros adoradores. E nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos os verdadeiros adoradores. E temos que viver uma vida santa, irmãos, uma vida em obediência, uma vida consagrada. O irmão quer ser usado por Deus, o irmão quer ser uma bênção, quer ser abençoado. Seja obediente a Deus em tudo, consagre a sua vida. Viva uma vida de um verdadeiro adorador que adora o Senhor Deus em espírito e em verdade. E Abraão foi um desses homens de Deus, um patriarca que obedeceu a Deus. E ele obedeceu e ele foi abençoado. E o Senhor Deus fez promessa a Abraão que a descendência dele seria como a quantidade de estrelas que há no céu, assim seria a descendência de Abraão. E ele creu na promessa, ele foi próspero, foi abençoado por Deus, e a sua descendência foi uma descendência numerosa, porque as 12 tribos de Israel saiu da genealogia, da descendência de Abraão. Também, irmãos, um outro homem que foi muito abençoado. Esse homem, ele foi bisneto de Abraão. Abraão, Isaac era filho de Abraão, Jacó, neto de Abraão, e agora José do Egito, bisneto de Abraão. José, irmãos, foi um homem abençoado, muito abençoado. Em Gênesis, capítulo 41, José, irmãos, conhecem a história, que José, ele foi vendido. Os seus irmãos venderam José para os ismaelitas. José, ele, desde criança, Deus tinha promessas para a vida de José. Desde ele criança, ele era um jovem que o Senhor Deus tinha escolhido ele para ele se tornar um grande homem de Deus, que durante um período de fome no Egito, através de José, todo o Egito, não só todo o Egito, mas os povos, as nações ali próximo ao Egito, não morreria de fome, porque o Senhor Deus, o eterno Deus, levantou José para se tornar o governador do Egito. Os irmãos conhecem a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos mesmo queriam matar José, porque eles tinham inveja de José. Porque José, irmãos, ele teve um sonho. E o sonho de José, irmãos, foi um sonho que ele sonhou com 12 estrelas. Ele era uma estrela e as outras 11 estrelas estavam se inclinando a ele. E ele teve um sonho também que foram 11 feixos, feixos de molhos, Na agricultura tem aqueles molhos de trigo, molhos de arroz, e ele no sonho, ele viu que esses 11 molhos se inclinavam diante dele para adorar ele. E ele contou esse sonho para o seu pai, e os seus irmãos ficaram com inveja dele. E os seus irmãos ficaram com muita inveja que José, eles pensaram planejaram em matar José. Eles planejaram em matar José. O plano deles era matar José. Mas aí eles acharam melhor, pegar José, lançar ele em uma cova, e lançaram José numa cova. E ali José, dentro de uma cova, ele foi vendido para os ismaelitas. E os ismaelitas levaram José para o Egito. E ali o José foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, tudo que José colocava a mão prosperava.
Ele era aquele servo, aquele escravo de Potifar, que tudo prosperava na casa de Potifar, porque José era um homem abençoado por Deus, um homem que tudo que ele colocava à mão prosperava. E os irmãos conhecem que José ele era tão obediente ao Senhor, que a mulher de Potifar ela tentou, seduzir José, mas José ele continuou fiel ao Senhor Deus. Potifar, ele acreditou na sua esposa. Achou que a sua esposa estava falando a verdade, mas ela estava falando a mentira. José ele permaneceu fiel ao Senhor Deus. Quando a mulher contou que José tentou segurar ela, tentou, podemos dizer, abusar da mulher de Potifar, foi tudo mentira, porque José ele permaneceu fiel ao Senhor, e o homem de Deus ele tem que permanecer fiel, ele não pode cair no laço do diabo, ele tem que permanecer vivendo uma vida em obediência ao Senhor. E José ele permaneceu um servo obediente ao Senhor. E o que o Senhor Deus fez com José? José ele parou dentro do presídio lá no Egito. E dentro do presídio tinha dois homens, o padeiro e o copeiro. O copeiro, ele revelou o sonho que ele teve, do copeiro, que dentro de 3 dias o copeiro, ele estaria servindo o rei. E o padeiro, ele disse que o padeiro também teve o sonho, que dentro de 3 dias o padeiro morreria. E dentro de 3 dias o padeiro morreu, no sonho que ele revelou, e o copeiro foi servir Faraó. E lá dentro do palácio, José ele disse, quando você estiver lá dentro do palácio, copeiro, lembra-te de mim aqui, eu estou aqui, lembra de mim. E o copeiro não lembrou de José. Ele só lembrou de José quando o Faraó teve o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Primeiro as 7 vacas gordas ele teve o sonho, depois as 7 vacas magras. Ali ninguém conseguiu interpretar o sonho no Egito. O rei ele queria que alguém interpretasse o sonho, mas ninguém interpretou. Aí o copeiro disse, o Faraó, tem um homem que está lá dentro do presídio e esse vai interpretar o seu sonho. E José estava diante do rei, do Faraó. E José diante do Faraó, ele disse, esses 7 vacas gordas vai ser 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras são 7 anos que não vão colher nada no Egito, 7 anos de miséria. E o Faraó, irmãos, ele gostou da interpretação do sonho, e ele viu que o sonho a interpretação estava correta, e ele disse, José, eu vou ser o Faraó no Egito, e o segundo homem do Egito será você, o governador. E pegou um anel, colocou nas mãos de José e disse, você, tudo vai estar por conta de você, você vai tomar conta de tudo. E José, durante aqueles 7 anos de vacas gordas, 7 anos, ele plantou muito trigo no Egito, muita plantação de trigo. E durante aqueles 7 anos, ele mandou construir celeiros para armazenar o trigo, celeiros grandes, e ali depositou todo o trigo que ele tinha colhido nesses 7 anos de vaca gorda. E vieram 7 anos de vacas magras, 7 anos que não colheu nada em Israel, nenhuma plantação, ela sobressaiu na terra. E naqueles 7 anos de vaca magra, o Egito ele tinha alimento para todo o Egito e para todos os países próximo ao Egito. Olha um homem obediente a Deus, Deus honra ele. Deus honrou, Deus usou José porque ele foi obediente. Lá na casa do seu pai ele era obediente a Jacó. Ele era aquele filho obediente, José. Ele era aquele filho que honrava o seu pai, que obedecia o seu pai e obedecia a Deus sobre todas as coisas. E agora, José, lá
na casa de Potifar, ele foi fiel a Potifar. Ele foi fiel a Potifar, ele não abusou da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela mentiu. E agora José lá dentro do palácio do rei. Ele é honrado por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de José, em transformar José em um governador. Para José, irmãos, trabalhar 7 anos muito ali no Egito e tudo que ele produziu, ele guardar nos celeiros ali no Egito para matar a fome de todas as nações. Deus tinha promessas para a vida de José, Deus tinha um propósito na vida de José. Irmãos, o homem obediente, que é obediente a Deus, ele é abençoado. Abraão foi abençoado porque ele era obediente. E ele obedeceu à voz do Senhor, saiu da terra de Uz dos caldeus e foi para a terra prometida, e obedeceu ao Senhor. José, irmãos, ele se tornou uma bênção, ele foi muito abençoado por Deus, porque ele foi obediente ao Senhor. E ele era um homem que não se corrompia. Hoje vivemos dias, irmãos, em que os homens estão se corrompendo. Os homens estão vivendo uma vida de qualquer maneira neste mundo. Mas o Senhor Deus, irmãos, Ele quer que todas as nações, que todos os homens vivam a vida em obediência a Ele. Irmãos, queremos falar sobre o terceiro homem obediente ao Senhor, Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Capítulo 17, irmãos, Elias, ele é alimentado por um corvo dentro de uma caverna. Ele recebe pão e carne de manhã e pão e carne à noite, ao anoitecer. E ali, irmãos, ele vai para o ribeiro de Querite, ali ele é alimentado, ele bebe da água do ribeiro, dentro da caverna, um corvo, Deus manda um corvo alimentar Elias. Irmãos, quando nós somos obedientes ao Senhor, até as aves do céu alimentam um homem obediente, um homem que escolheu bênção para a sua vida. Elias escolheu bênção para a sua vida, José escolheu bênção, Abraão escolheu bênção para a sua vida, escolheu ser um homem obediente a Deus. E Elias ali, irmãos, dentro da caverna, ele é sustentado por um corvo. Aí fica, irmãos, aquela terra seca por 42 meses sem chuva, fica sem chover. Aí o Senhor Deus fala: Elias, vai para Sidom, lá para a viúva de Sarepta de Sidom. E Elias vai para a casa da viúva. E a viúva não tinha nada para oferecer a Elias, tinha apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E Elias chega lá e pede água, ela dá água a Elias. Elias agora fala assim: me dá pão. E ela diz para Elias: Elias, eu não posso te dar pão, tem apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, Elias. Elias, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e comamos e morramos, Elias, vamos morrer. Mas Elias, ele disse: faça um bolo pequeno para mim, depois faça um bolo para você e um bolo para o seu filho, porque enquanto não chover, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija, ele não vai parar de aumentar. E durante aqueles 42 meses sem chuva, irmãos, continuou a farinha aumentando e o azeite crescendo. Deus é fiel. Elias era um homem obediente ao Senhor. Ele escolheu bênção para a sua vida. Mas Elias, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem tão consagrado, tão fiel ao Senhor. Agora no capítulo 18 de 1 Reis, Elias ele desafia os 450 profetas de Baal. E Elias ele desafia aqueles 450 profetas. E Elias, ele sabe por quê que o Senhor Deus respondeu com fogo quando Elias clamou o Senhor Deus? Porque Elias era obediente ao Senhor. Elias vivia uma vida consagrada. Elias, ele não se contaminava com este mundo de pecado. Elias, ele não se corrompia. Elias, ele vivia uma vida separada do pecado.
perto de Deus, servindo ao Senhor Deus em espírito e em verdade. E Elias, irmãos, ele desafia os profetas. E ele diz para os profetas: das 6 horas até o meio-dia, vocês vão fazer um altar e vão pedir, clamar a Baal. Pedir a Baal para responder com fogo. E o Deus que responder com fogo é Deus. E os profetas de Baal, das 6 horas até o meio-dia, eles clamavam: Baal, manda fogo, Baal. Ali os profetas tinham 2 novilhos. 2 novilhos. Um para Elias e um para os profetas de Baal. E os profetas de Baal colocaram a madeira, a lenha, fizeram ali o altar, colocaram ele no novilho, e eles começaram a clamar a Baal, das 6 horas até o meio-dia. E aproximando ao meio-dia, Baal não respondeu com fogo. Aí Elias disse: agora não é a vez de vocês mais. Acabou o momento de vocês clamar a Baal, interceder a Baal. Agora eu vou clamar ao Senhor meu Deus. Primeiro ele reparou o altar. Irmãos, para a bênção chegar em sua vida é necessário reparar. Reparo é conserto. É necessário conserto, irmão. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que viver uma vida em santidade, uma vida consagrada. Para a bênção chegar na sua casa, na sua vida, é necessário conserto. Primeiro Elias, ele reparou o altar. Depois ele colocou a lenha, colocou as pedras em volta do altar. Ele fez uma vala em volta do altar. Por 3 vezes ele pegou, encheu por 3 vezes aquela grande vasilha de água, o cântaro, e colocou 3 vezes o cântaro cheio de água ali naquele rego, naquela vala, e encheu até transbordar. E depois ele colocou o novilho. E Elias, ele clamou ao Senhor: Senhor, manda fogo do céu. Ele clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele clamou que Deus mandasse fogo do céu. E o fogo desceu do céu, consumiu a lenha, as pedras, a água secou do rego e o novilho foi queimado. E o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas sabe por quê, irmãos, que Deus ouviu a oração do profeta Elias? Porque era um homem que escolheu bênção para a sua vida e não maldição. Muitas pessoas não estão recebendo bênção na sua vida porque escolhendo maldição, estão escolhendo maldição para a sua vida. Há tanta maldição neste mundo. Nós temos que abandonar o pecado, deixar o pecado e servir ao nosso Deus, adorar somente a Deus. E Elias, irmãos, ele escolheu bênção para a sua vida e escolheu viver uma vida em obediência. Irmãos, o terceiro e último homem que queremos falar sobre a vida dele nesta noite, para concluir a mensagem, é Eliseu. Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eliseu, ele vai na casa de uma viúva também. A Bíblia não fala o nome dessa viúva, mas só que essa viúva tinha uma dívida, que ela tinha que vender os seus filhos para pagar a dívida. E Eliseu, quando chegou na casa daquela viúva, ela tinha apenas azeite em uma botija, em uma vasilha. E Eliseu, olha, irmãos, o homem de Deus, o homem abençoado, o homem obediente, o homem que escolhe bênção, ele é abençoado no campo, diz o texto, ele é abençoado na cidade, ele será cabeça e não cauda, ele receberá os bons tesouros de Deus, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, ele vai ser abençoado. A Bíblia diz, irmãos, que até os animais do sítio do homem de Deus, ele é abençoado. Nós vemos que Jacó, Jacó, pai de José, ele no sítio de Labão, seu sogro, ele era mais abençoado que Labão, não era, irmãos? Por que ele era mais abençoado? Porque Jacó escolheu bênção, escolheu ser obediente a Deus. E no sítio do seu sogro, os animais nasciam malhados, os animais nasciam malhados, salpicados, malhados, e os animais malhados eram de Jacó. Por quê? Porque ele escolheu ser obediente ao Senhor. Ele teve um encontro com Deus. Eu gosto muito daquele texto, em Gênesis capítulo 32,
Jacó no val de Jaboque, que ele segura o anjo do Senhor e diz: dá-me a minha bênção para depois subir anjo do Senhor. E ele só solta o anjo quando ele recebe a bênção do Senhor. Nós temos que ser assim, irmão, segurar a bênção. Pedir ao Senhor: Senhor, me abençoa a minha família, abençoa o meu lar, abençoa a minha vida. Senhor, eu não quero viver de qualquer maneira, eu quero servir ao Senhor em espírito e verdade, eu quero ser um servo fiel ao Senhor, mas abençoa a minha vida, eu escolho ser obediente, eu escolho viver debaixo da bênção do Senhor. Amém? Irmãos, e Eliseu, na casa daquela viúva, a Bíblia não fala do nome, 2 Reis capítulo 4, não cita o nome dessa viúva. Mas Eliseu, ele vai e pede, fala assim: mulher, pede os seus vizinhos aí. Aquela mulher tinha uma boa relação com seus vizinhos, uma boa vivência com seus vizinhos, que ela vai em todos os vizinhos e pega panela, balde, todos os vizinhos, e enche a casa dela de vasilhas. E Eliseu diz que aquele azeite começa a multiplicar e enchendo vasilhas e mais vasilhas e mais vasilhas. E Eliseu fala com a mulher: mulher, tem mais algum vizinho aí, alguém mais que tem mais vasilha? Não, Eliseu, todas as vasilhas que eu tinha, que os meus vizinhos tinham, está aqui. Aí o azeite parou de crescer. Aí Eliseu disse assim: vai, vende o azeite, paga a dívida que você tem, porque ela tinha dívida, ela tinha que dar os filhos para pagar a dívida. E Eliseu disse assim: paga a dívida com o dinheiro que você vai vender o azeite e viva com o resto do dinheiro. E ela viveu. Olha o homem de Deus. E agora, em em 2 Reis, capítulo 4, aquela mulher sunamita, ela e seu marido, mulher sunamita, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, ela era uma mulher rica, diz o texto, uma mulher sunamita, uma mulher rica que ela via Eliseu passando. Eliseu passava próximo à casa daquela mulher, a mulher estava olhando para a vida de Eliseu. Irmãos, a nossa vida ela é vigiada 24 horas. A nossa vida tem que ser uma carta lida. E a vida do cristão é uma carta lida. Todo mundo olha para o Ezequiel e vê no Ezequiel um homem de Deus. Vê no André um homem de Deus, no Sebastião, na irmã Tânia, no irmão Antônio Augusto, na irmã Carlúcia, no irmão Zé Faria, no irmão Wilson, na minha vida. Deus, ele olha para nós e quer ver homens de Deus, mulheres de Deus em nós. Vida consagrada em nossas vidas. As pessoas querem ver em nós vidas cheias do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher sunamita e seu marido, ela era uma mulher rica. E ela disse: meu marido, vamos fazer um quarto. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E vamos hospedar um pequeno quarto por cima do muro. E vamos hospedar esse homem de Deus. Porque esse homem que passa por aqui pelas nossas casas, próximo à nossa casa, Eliseu, ele é um verdadeiro homem de Deus. Homem cheio da unção de Deus. Olha, irmãos, o homem que escolhe bênção para a sua vida, o homem que escolhe viver em obediência, ele é um homem de Deus. E as bênçãos de Deus vão estar sobre a sua vida, porque ele escolheu viver em obediência, ele escolheu viver uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida de um verdadeiro adorador, que adora o Senhor Deus em espírito e verdade. Meu irmão, que possamos, irmãos, viver uma vida assim, viver uma vida de um verdadeiro adorador, que possamos, irmãos, viver uma vida em obediência, que você possa nesta noite escolher bênção para a sua vida, não escolha maldição, nunca. O mundo, irmão, jaz no maligno, o diabo, ele tem bandeja, uma bandeja oferecendo tantas coisas à humanidade. Ele oferece os vícios, ele oferece a prostituição, o diabo oferece o pecado, ele oferece tantas e tantas e tantas coisas abomináveis. Mas não escolhe maldição para a sua vida não, meu irmão, escolhe bênção nesta noite. Viva uma vida em obediência a Deus. Seja um servo obediente
a Deus. E Deus vai te usar poderosamente. E Deus vai abençoar a sua família, abençoar o seu lar, abençoar a sua vida. Escolhe bênção para a sua vida. E você vai viver uma vida aqui na terra feliz. E um dia lá no céu, você vai viver também em um paraíso, em uma mansão, no céu, lindo céu. Vamos orar? Vamos nos pôr de pé? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Meus irmãos, eu escolhi bênção para a minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E com 9 anos eu fui batizado. E o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu escolhi bênção. Escolha a bênção para a sua vida, meu irmão. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. E o nosso adversário, o diabo, ele anda bramando como um leão. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas meu irmão, minha irmã, escolhe bênção. Viva uma vida em obediência ao nosso Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, a Tua palavra nessa noite, ela nos exorta a viver uma vida em obediência, Pai. Pai, queremos a cada dia, Pai, estar mais próximo do Senhor, ser mais obedientes ao Senhor, mais consagrados. Pai, a cada dia, Senhor Deus, queremos renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, negar a nós mesmos, morrer para este mundo de pecado a cada dia, Pai, e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Consagra a Tua igreja, Senhor Deus. Que esta igreja, Senhor Deus, naquele grandioso dia, no dia em que o noivo, Jesus, o Cordeiro de Deus, vai descer entre as nuvens dos céus para buscar a sua noiva, que esta igreja, toda ela, possa subir, a noiva do Cordeiro, para encontrar com o noivo nos céus. Que nenhum irmão possa ficar aqui na terra, mas que toda a igreja possa subir. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, no doce nome, no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém e amém.